Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje eu trago aqui uma pauta muito polêmica, uma pauta que eu sei que muita gente vai discordar do que eu falar, uma pauta que eu nem vou me atrever a ver os comentários depois, mas uma pauta que eu até pedi a ajuda de vocês lá na caixinha do Instagram, @pautas e táticas, pra gente montar essas duas seleções. A dos jogadores em atividade que são subestimados e a dos que são superestimados. Antes de mais nada, eu quero explicar melhor aqui o que eu quero dizer com isso, beleza? Nenhum dos jogadores citados nesse vídeo são jogadores ruins. Pelo contrário, são todos muito bons jogadores. Porém, eu vou classificar como superestimados aqueles que eu vejo tendo avaliações um pouco exageradas quando eles recebem elogios da galera, da imprensa, da torcida, de gente que gosta de futebol, dos analistas, enfim. E na dos subestimados, aqueles jogadores que são pouca mídia e muita bola, ou que pelo menos não têm o reconhecimento que o futebol que eles exercem merecem, na minha opinião. Beleza? Outra coisa, eu sempre vou falar o jogador de uma seleção e o da mesma posição da outra seleção na sequência, mas nem sempre eu vou traçar uma comparação entre os dois. Vai ser só pra gente ter um termômetro de que um é valorizado demais e o outro de menos na mesma posição, beleza? Eu escalei as duas seleções no 4-4-2 e obviamente eu vou começar com o goleiro. Na seleção dos superestimados, eu escalei o brasileiro Ederson do Manchester City. Por quê? Não que eu ache ele um mau goleiro, de jeito nenhum, mas eu vejo a galera pesando um pouco a mão na hora de elogiar o Ederson, principalmente depois de atuações maravilhosas, como foi a final da Champions contra a Inter de Milão. Porém, eu não posso concordar quando dizem que ele é melhor que o Alisson, por exemplo. Para mim, esse tipo de coisa está contaminada pelo fato do Ederson também ser um grande goleiro, mas não é o titular da seleção. E aí, quando o Alisson falha, faz mais partidas, o instinto natural é pedir a troca porque o reserva também é de muito bom nível. Outra coisa que eu já ouvi sobre o Ederson: ele é top 5 goleiros do mundo hoje. Pra mim ele pode ser top 10, top 5 eu acho demais. Ele não é melhor que o Courtois, que hoje é o melhor goleiro do mundo, não é melhor que o Neuer, que é o melhor goleiro que eu vi jogar, que o próprio Alisson, como eu já disse aqui, que o Ter Stegen. Só aqui já foram 4, tá? Eu não sei se o Oblak ainda tá nesse nível, mas eu já achei o Oblak bem melhor do que o Ederson. Talvez hoje esteja no mesmo nível. Talvez esteja no mesmo nível também do Onana, da ex-Inter, né, que acabou de fechar com o Manchester United. Inclusive são dois goleiros que jogam muito bem com os pés, né? E não é melhor que o goleiro que eu coloco entre os subestimados, que é o Keylor Navas. Pois é, Keylor Navas, que jogou a última temporada no Nottingham Forest, mas que foi por muito tempo goleiro do Real Madrid e atualmente está no PSG. E ele viveu 2 episódios nesses dois clubes que mostraram como ele é subestimado. No Real Madrid, quando o clube perdeu o Casillas no início da temporada 15-16, ele esteve prestes a ser envolvido numa troca com o Manchester United pelo David De Gea. Já estava tudo pronto para ele viajar para Manchester no último dia da janela, mas a documentação não chegou a tempo, né? A troca dos clubes atrasou, o período de janela expirou, a transação foi cancelada e o Navas, que é um goleiro muito melhor do que o De Gea, acabou ficando no Real Madrid, agarrou a vaga de titular, bateu o recorde de minutos sem tomar gol na Champions e foi campeão, sendo um dos melhores goleiros do mundo naquela temporada. Ali, ele tinha se provado e foi o goleiro titular do clube em outras 2 campanhas de título europeu. Mas apesar de ter chegado ao clube depois de ter se destacado na Copa de 2014 pela seleção da Costa Rica, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente considerar o Navas um goleiro subestimado. Ele nunca foi visto como um goleiro midiático ou que estivesse na altura de outras grandes estrelas do próprio Real Madrid. Então na temporada 18-19, depois da ótima Copa feita pela seleção belga do Thibaut Courtois, ele foi contratado e tomou a vaga de titular do Navas, mesmo que a posição de goleiro não fosse uma carência do clube. Então na temporada 19-20 ele foi negociado com o PSG e permaneceu como titular até a temporada seguinte,
quando o jovem Gianluigi Donnarumma, que também não é melhor que o Navas na minha opinião, fora contratado e começou a revezar a titularidade com o costarriquenho. Inclusive tendo a preferência nos principais jogos, né, pela comissão técnica do PSG. E aí o PSG contratou o técnico Christophe Galtier, que acabou com o revezamento e decretou: Donnarumma é o meu goleiro titular, o Navas será o reserva. Então no meio da temporada, o Navas foi emprestado para o pequeno Nottingham Forest da Inglaterra, com a missão de ajudar o clube na missão de se manter na primeira divisão. Agora ele retorna ao PSG com o Luis Henrique, técnico espanhol, que foi adversário do Navas durante muito tempo no Real Madrid. E aí, será que ele vai ser titular ou vai ser preterido de novo? Então, por essa razão, né, por tudo que se fala sobre o Ederson e por tudo que o Navas viveu, o Ederson, para mim, apesar de ser melhor que vários goleiros, né, como o próprio Donnarumma, o próprio De Gea, o Lloris, o Mendy, o Ramsdale, entre vários outros, para mim não é um dos 5 melhores goleiros do mundo. É superestimado quando a gente fala isso. E o Navas, que para mim é melhor que o Ederson, é subestimado, beleza? Partindo agora para a lateral direita, e eu vou comparar dois ingleses que têm na visão, né, na análise da maioria de cada um dos jogadores, uma opinião totalmente diferente da minha, beleza? Superestimado, Reece James, do Chelsea. Um lateral muito bom no apoio, joga muito bem como ala, em trios de zaga, não é tão bom assim na defesa, sofre muito com problemas físicos, quase nunca está disponível, mas que é alçado a um patamar de um dos melhores laterais do mundo hoje. Talvez pela carência da posição, né, a crise da lateral direita no futebol mundial, hoje ele talvez até seja mesmo ali um top 10 da posição. Mas, falando de Inglaterra, onde na característica dele a gente tem o Alexander-Arnold e o Kieran Trippier, o James era para ser a terceira ou quarta opção. Até porque o lateral subestimado que eu vou falar aqui é mais equilibrado e completo que todos eles. E muitas vezes é escrotizado de uma maneira que pessoalmente eu não entendo. Que é o Kyle Walker do Manchester City. Um lateral que nos tempos do Tottenham era um excelente apoiador, um cara de força física, velocidade, resistência absurda, que evoluiu muito nas mãos do Guardiola no aspecto defensivo, podendo inclusive ser utilizado como um terceiro zagueiro, num trio, sempre à direita. Também foi bem apoiando por dentro, quando foi necessário, e muita gente dizia que ele era o patinho feio do time. Gente, inexplicável a subvalorização de um jogador como o Walker, que é um lateral muito correto, muito completo, principalmente nos dias de hoje. Pra mim não tem nem comparação, é muito mais jogador que o Reece James e recebe críticas totalmente descabidas e na mesma proporção que o James merece elogios. Na zaga eu imagino que vai ter muita polêmica, porque nos superestimados eu vou colocar dois queridinhos aí da galera nos últimos anos. Davi Luiz, porque apesar de ser muito técnico com a bola, e aqui eu tô falando do prime Davi Luiz, né, o do auge da carreira, nem tô falando agora dos tempos do Flamengo, ele sempre foi um zagueiro sujeito a falhar terrivelmente numa zona que exige o erro próximo de zero. Eu, na verdade, não sei se é pelo que ele faz com a bola, as arrancadas, os passes, as cobranças de falta, ou se é pelo carisma, né, a galera achar que ele é um jogador bonito, ou porque ele tem uma cabeleira diferente e tal. Mas eu pessoalmente nunca gostei tanto do Davi Luiz assim como zagueiro propriamente dito, sabe? Inclusive o Mourinho, né, no Chelsea, chegou a colocar ele como volante, porque se ele falhasse, teriam outros dois jogadores por trás dele. E o Antônio Conte escalou ele num sistema com 3 zagueiros para que ele pudesse ser o mais liberado para subir e para caçar os adversários entre linha, sem deixar buracos nas suas costas. E mesmo assim, ele sempre foi tratado, na época que era titular da seleção brasileira, como um dos melhores zagueiros do mundo. E aí, desculpa, na minha opinião, pelo menos, ele nunca foi. Diferente do outro zagueiro que eu vou colocar aqui como superestimado, e aqui vai causar realmente muita polêmica, mas eu vou me explicar, que é o Sérgio Ramos, que é pra mim o melhor zagueiro da década de 2010, tá? O mais regular e o que jogou mais em alto nível, mas que chegou nesse status principalmente na temporada 13 e 14, quando ele começou a se tornar decisivo para o Real Madrid com os gols que ele marcava. Foram 2 na semi contra o Bayern,
foi o gol do minuto 93 contra o Atlético na final da Champions. Depois disso, ele se tornou capitão do Real Madrid, que foi muito vencedor, ganhou outras 3 Champions. Então tudo isso fez o Sérgio Ramos multiplicar de tamanho e se tornar uma espécie de rosto daquele Real Madrid que levantou várias taças. E aí levou muita gente a debater se o Sérgio Ramos não era o melhor zagueiro da história do futebol. E é isso que faz ele entrar aqui nessa lista pra mim. O Sérgio Ramos é um ótimo zagueiro, mas ele não pode ser considerado o melhor da história por causa dos gols que ele faz e pelos títulos que ele ganha. Se o sem bola dele sempre mostrou um zagueiro que foi, ao longo de toda a carreira, muito violento e desleal. E eu sempre vou valorizar zagueiros que são firmes, mas que não passam do ponto, à frente de zagueiros que batem além do ponto, como foi durante toda a carreira o Sérgio Ramos. E não querendo dizer que o cara que eu vou colocar aqui como subestimado foi melhor que ele, mas ficou com a fama que na verdade deveria ser a do Sérgio Ramos, que é o Pepe, luso-brasileiro, que jogou muito tempo ao lado do Sérgio Ramos e por causa de um lance que ele pisou no adversário caído no chão, teve um outro momento também, né, mas aí era um clássico, nervos à flor da pele, ele pisou na mão do Messi, também acabou e sendo reduzido só a um zagueiro violento, coisa que na verdade ele nunca foi. Inclusive, para ilustrar como eu relativizo esses momentos em clássicos, teve um clássico contra o Barcelona que o Busquets pisou na cabeça dele caído no chão. E o Pepe sempre foi um grande zagueiro. O Sérgio Ramos sempre foi mais violento do que o Pepe, mas a fama acabou ficando com o Pepe. Isso meio que nublou a análise sobre o Pepe, que vai ser lembrado na história como um cara violento, que ele nunca foi na média da carreira dele, diferentemente do Sérgio Ramos, que é muito mais violento do que ele, mais faz gol, levanta a taça como capitão e levanta debate se ele é o melhor da história. Por isso, pra mim, o Sérgio Ramos é superestimado. Ele não é o melhor zagueiro da história pelos gols que ele faz ou pelas taças que ele levanta. Ele é um ótimo zagueiro, o melhor da década, ponto. A valorização do Sérgio Ramos é isso. Passou disso, aí é superestimar demais o zagueiro que ele foi. E o Pepe é subestimado porque foi reduzido a um zagueiro violento que ele nunca foi. Quer dizer que o Pepe é melhor que o Ramos? Não, gente, eu também não sou maluco. Só tô dizendo que um é mais valorizado do que merece e o outro é lembrado por uma fama injusta e em detrimento da qualidade que ele tinha, beleza? E o outro zagueiro que eu vou colocar como subestimado é o Jerome Boateng, que ficou muito marcado pelo drible que ele tomou do Messi na ida das semifinais da Champions em 14 e 15. Sendo que o Boateng era um dos melhores, se não o melhor zagueiro do mundo naquela mesma temporada. Ele foi o meu zagueiro favorito, pelo menos até 16, 17, que foi quando durou o auge da carreira dele. E eu afirmo que foi o auge da carreira de um zagueiro que eu mais gostei de ver jogar. Um zagueiro rápido, técnico, de muita imposição física, noção de tempo e espaço, um passe longo maravilhoso, um zagueiro que dificilmente falhava defensivamente. Era um pilar da zaga tanto do Bayern quanto da seleção alemã, campeã do mundo. Para muitos, inclusive, ele foi o melhor jogador da final da Copa de 2014 e que, infelizmente, vai ser marcado injustamente como o cara que tomou o drible do Messi em 2015. Sempre que você pensar no Pepe, você vai pensar num zagueiro violento. Sempre que você pensar no Boateng, você vai pensar no drible que ele tomou do Messi. E é muito injusto pros dois, pelos dois zagueiros pica que os dois foram, que eles sejam reduzidos só a isso. Então, superestimados Davi Luiz e Sérgio Ramos, os argumentos estão aqui. Subestimados Pepe e Boateng. Indo para a lateral esquerda e por motivos muito parecidos com o Sérgio Ramos, eu vou colocar o Marcelo como superestimado. Por quê? Com certeza você já ouviu alguém dizer que o Marcelo é o melhor lateral esquerdo da história do futebol. Pra mim ele pode ser o mais habilidoso, talvez. Mas só citando um cara que eu vi e que eu considero o melhor lateral da história, o Marcelo não é melhor que o Roberto Carlos, a quem ele é muito comparado, inclusive. Até porque foi o sucessor do Roberto na lateral do Real Madrid. Mas essa transição não foi imediata. Se a gente for lembrar, até o Marcelo se firmar como titular absoluto, o Gabriel Heinze foi titular do Real Madrid, o Fábio Coentrão foi titular do Real Madrid, tudo isso com o Marcelo no banco. O Heinze com o Marcelo um pouquinho mais à frente, mas ele nunca gostou de jogar nessa posição, que inclusive, na minha opinião, seria o melhor para ele. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas
a preferência da lateral esquerda era do Heinz e não do Marcelo, foi do Coentrão e não do Marcelo. Aí depois tem o período de auge dele no Real Madrid, que foi ali entre 2015 e 2020, ali com certeza ele foi o dono da posição de melhor lateral esquerdo do mundo. Mas depois disso, ele perde a vaga para o Reguilhon e depois para o Ferland Mendy. E todos esses caras que eu citei aqui, para quem o Marcelo foi reserva no Real Madrid, são infinitamente menos talentosos do que o Marcelo, mas entregam defensivamente muito mais do que o brasileiro. E esse é o grande ponto fraco do jogo dele. Um lateral que ataca como poucos e defende muito pouco. Deixa muito espaço nas costas. Não tinha em fundamentos como desarme, antecipação, pontos altos do seu jogo. E que chegou inclusive a ser preterido, né, ser deixado de lado, perder prestígio na seleção brasileira com vários técnicos por conta disso. Esse que é um outro ponto para eu considerar, por exemplo, o Roberto Carlos melhor do que ele. A gente nunca viu o Marcelo do Real, né, na seleção brasileira. As atuações nunca foram do mesmo alto nível. E aí a gente viu em 2010 o Dunga não convocá-lo, preferiu chamar o Michel Bastos, que era ponta direita, para a lateral esquerda. Em 2018, o Filipe Luís jogou melhor do que ele enquanto ele estava lesionado. Lesionou ali durante a Copa, o Filipe Luís tomou a vaga e ficou jogando num nível absurdo. Justamente no jogo em que a gente é eliminado pela Bélgica, o Marcelo volta, o Filipe Luís volta por banco e um dos gols inclusive sai nas costas do Marcelo. No ciclo para 2022, antes mesmo dele virar reserva no Real Madrid, ele já perde espaço na seleção para nomes como Alexandro, Alex Telles, Guilherme Arana, sendo que ele é mais talentoso com bola do que os três. Então assim, o Marcelo é um craque, melhor lateral da história, aí já é exagero. Essa frase, melhor lateral da história, é o que me faz considerar o Marcelo superestimado. Mas ele é um craque de bola, assim como o Sérgio Ramos é um ótimo zagueiro, beleza? E é justamente essa visão exagerada que fez muita gente fechar os olhos para um contemporâneo dele, que foi o Davi Alaba, que no Bayern foi um dos melhores laterais do mundo também. E em temporadas como 2012, 2013, 2014 e com um pouco mais de dúvida 2015, foi seguramente melhor lateral do que o Marcelo. O Alaba, que jogava como lateral base, lateral ofensivo, lateral invertido, quebrava um galho no meio campo, depois virou até zagueiro, né? E foi muito bem em todas as funções que ele fazia. Na lateral esquerda foi a posição que ele viveu o auge da carreira. Mas tudo que ele fazia era muitas vezes esquecido porque todo mundo via o que o Marcelo fazia com a bola, via os vídeos do Marcelo no YouTube, e até por estar numa liga menos atrativa, né, como a Bundesliga, coisa que também ofuscou as análises sobre o Boateng, pouca gente viu o Boateng jogar regularmente nas temporadas de auge dele. Tudo isso também pesou contra o Alaba, fizeram ele ser subestimado muitas vezes. Então, o Alaba é o nosso lateral esquerdo subestimado e o Marcelo o superestimado, beleza? Agora vamos para o meio campo e eu vou fazer duas comparações diretas entre os jogadores que eu vou colocar em cada seleção. Quem você acha melhor, Toni Kroos ou Joshua Kimmich? Acho que a maioria vai dizer Toni Kroos. O meia que não erra um passe, que tem um passe longo, belíssimo, uma bola parada excelente, mas que quando foi preciso jogar como primeiro homem do meio campo, não entregou tanto assim. Inclusive quando ele chega no Real Madrid, vindo do Bayern, onde ele jogava quase que como um camisa 10, ele tem que fazer a função do primeiro homem do meio, porque o Xabi Alonso, que faz o caminho inverso, faz com que a vaga que tem para encaixar o Kroos ali no meio campo do Real Madrid é justamente na vaga de primeiro volante. E ele pode até entregar uma ótima saída de bola, mas na proteção defensiva deixa muito a desejar. E aí, obviamente, quando ele é escalado uma linha à frente, ao lado do Modric, como um meia pela esquerda, na base de um triângulo com o Casemiro protegendo ele por trás, ele sobe muito de produção. E aí a gente olha para o Kimmich, um cara que com bola faz tudo o que o Kroos faz. Saída de bola ótima, passe longo, visão de jogo, mas ele faz até um pouco mais do que o Kroos. Porque ele é um cara que se movimenta muito mais, se apresenta no setor da bola, é um cara mais dinâmico, mais versátil, também porque jogou muito tempo como lateral direito, algo fisicamente impensável imaginar o Kroos fazendo. Chegou até a jogar como zagueiro, né, com o Guardiola no Bayern, quando ele era mais jovem,
um cara que defensivamente oferece muito mais proteção do que o Kroos, até porque quando ele deixou a lateral direita ele voltou para o meio campo justamente como primeiro volante, a função que o Kroos não desempenha com qualidade. Se precisar jogar um pouco mais à frente, o Kimmich faz também, mas adivinha quem é que tem mais moral com a galera? O que precisou de um contexto específico para render melhor, o Kroos, ou que rende muito em vários contextos, que é o Kimmich. Então, por tudo isso, Kimmich subestimado e, na minha opinião, mais jogador do que o Toni Kroos, que por ter essa preferência, né, da galera em média em relação ao Kimmich, eu vou colocar nos superestimados, beleza? Na outra vaga central aqui do meio campo, dois jogadores que inclusive têm videoanálises individuais aqui no canal, Paul Pogba e Thiago Alcântara. Dois caras que eu particularmente gosto muito do estilo de jogo, da classe, do jogar com a cabeça erguida, do dosar a construção e passe também com o drible, coisa que é muito rara, né, para os camisas 8 que os dois são. Porém, mais uma vez, quando o Pogba surge para o mundo como um world class na Juventus, e com todo o mérito dele, ele surge como uma das maiores promessas do futebol mundial, um futuro candidato a todos os prêmios individuais. É um jogador até que pelo jeito de ser, né, ele gosta de ser midiático, de chamar atenção. Além de ser um cara que sempre entregou muito com a camisa da seleção da França, até nos piores momentos dele no Manchester United, quando tecnicamente ele não entregou aquilo que se esperava dele, salvo algumas poucas exceções. Alguns lampejos de craque de bola que a gente achou que ele seria nos primeiros anos da carreira. Mas essa é uma visão que a maioria das pessoas nunca teve sobre o Thiago Alcântara, que é verdade. Surgiu no Barcelona, ofuscado por Xavi e Iniesta. Era até considerado um sucessor de um dos dois, caso continuasse por lá. Aí foi negociado com o Bayern, sofreu uma grave lesão, que tirou ele praticamente de toda a primeira temporada por lá, mas sempre que o Thiago teve em forma, além de titular absoluto do Bayern, ele foi um cracaço de bola, e que nunca teve ali no hall dos grandes meio-campistas do mundo, salvo a temporada 19-20, com o título europeu dele no clube, que acabou sendo o último ato dele com a camisa bávara. Mas foram pelo menos 5 temporadas, desde 15-16, de pura magia jogando em solo alemão. Paralelamente a isso, as grandes exibições dele ignoradas pela grande mídia, por grande parte do público, o Pogba vivia suas oscilações no United, enquanto um estava arrebentando e pouca gente via, o outro ainda dividia opiniões quanto a se ele era um craque que nunca vingou ou se o problema dele era tático ou físico. No Liverpool, o Thiago também sofreu com problemas de lesão, na primeira e na terceira temporada dele por lá. Mas na segunda, quando ele teve mais inteiro, fez um grande ano. Ainda assim, foi ignorado da lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo do Catar. Já o Pogba, depois de outra grande participação com a seleção francesa na Euro de 2021, ficou de fora da Copa de 22 por lesão. De volta ao Juventus, segue sofrendo com problemas físicos, mas está muito claro quem foi mais hypado ao longo da carreira, mesmo tendo entregado bem menos na prática. Então, Pogba, superestimado, Thiago Alcântara, subestimado. Aberto pela direita dessa linha de 4, um cara que na verdade não é superestimado, mas eu diria que ele teve um auge curto e que foi uma decepção não vê-lo tendo uma sequência como a que a gente vislumbrava. Philippe Coutinho viveu anos de ouro num Liverpool que ainda não era o super vencedor time que se tornou com o Jürgen Klopp. Na verdade, por lá ele jogava até na ponta esquerda, né, de um trio de ataque, mas na seleção atuou e bem, aberto pela direita com o Tite no ciclo para 2018. Então a gente fez essa adaptação aqui na nossa seleção. Quando ele se transferiu para o Barcelona, não importava a posição que ele jogasse, ele não se encontrou em nenhuma. Ele dizia que a função preferida para ele era de um meio atacante centralizado, por trás de um 9, mas o melhor fundamento dele sempre foi o chute e não o passe. Além disso, ele nunca foi tão intenso nas funções defensivas que um meia ou um ponta precisavam fazer no futebol de hoje. Ele foi emprestado para o Bayern por uma temporada, viu do banco de reservas na maior parte dos jogos o time conquistar tudo que podia, voltou ao Barça, sofreu uma lesão grave que fez ele de jogador mais caro da história do clube a negociável para o Aston Villa, clube que costuma frequentar ali meio de tabela na Premier League. E mesmo com essa queda vertiginosa na carreira,
né, que fez ele ser reserva no clube de Birmingham, o Coutinho ainda estava cotado para jogar a Copa de 2022. Uma lesão o tirou da lista final. Então, mesmo não sendo exatamente o caso de um jogador super valorizado, o período curto de auge nunca o fez um jogador melhor do que o Bernardo Silva, por exemplo. Um cara multivencedor, multifuncional, que desempenha diversos papéis com excelência, as duas pontas, a armação pelo meio, segundo volante, falso 9, até de lateral esquerdo ele já foi utilizado. E mesmo assim o Bernardo nunca teve metade do prestígio que teve o Coutinho no auge que ele teve no Liverpool. Talvez por nunca ter sido protagonista no Manchester City ou da seleção portuguesa, mas ainda assim, pra mim, ele foi o melhor jogador do time em pelo menos 2 temporadas. 18-19, que eu defendi até top 3 de bola de ouro pra ele, e 21-22, que ele também jogou demais. Então talvez nem seja o melhor termo, né, o superestimado pro Coutinho, talvez flopado seja um termo melhor, mas por ter tido em algum momento na carreira mais moral do que o Bernardo nunca teve, mesmo o português jogando muito mais, sendo mais versátil e sendo mais regular, na comparação Coutinho e Bernardo Silva, o Bernardo é subestimado em relação ao Coutinho, beleza? Na outra ponta eu vou encher a boca para falar do superestimado, porque esse aqui é a exceção do que eu falei no início do vídeo, tá? Esse eu acho ruim mesmo. Raheem Sterling! Eu sei que na temporada dos 100 pontos ele foi muito bem. Eu sei que nessa temporada ele ganhou até música na torcida do City. Mas não dá, gente. Ele não pode viver só daquela temporada para sempre. O Sterling, além de perder muito gol, a tomada de decisão dele, né, quando ele tá conduzindo a bola em velocidade, é muito falha. Isso ele carrega desde os tempos do Liverpool, passando pelos vários anos do City, agora no Chelsea também. Aí muita gente vai lembrar da Euro de 21, que ele decidiu vários jogos para Inglaterra e tal. E é aí que eu acho que ele é super valorizado. Porque qualquer lampejo de qualidade que ele mostra, ele é alçado um patamar que é muito incompatível ao nível de bola que ele tem. Eu não gosto do futebol do Raheem Sterling. Para mim, ele é um ponta muito ruim e que muita gente coloca, se não na primeira, pelo menos ali na segunda prateleira do futebol mundial de pontas. E eu discordo muito disso. E aí, com todo respeito, mas já desrespeitando, mais uma vez o Sterling. Qualquer cara que joga um pouquinho de bola, que eu colocar aqui no subestimado, é melhor do que ele, numa boa. Mas eu escolhi o Ivan Perisic. São pouquíssimos os que valorizam o futebol desse cara. Ambidestro, super voluntarioso no momento sem bola, a ponto de jogar até como ala, né, dos dois lados, compondo linha de 5 em sistemas de 3 zagueiros. Tanto na Inter quanto no Tottenham ele fez essa função. Fez uma Copa de 2018 brilhante pela Croácia. Para mim, foi o melhor jogador da Croácia naquela Copa, mas foi ofuscado pelo Modric. Olha aí, ó, a subvalorização do jogador aí. O Modric é um cara mais hypado, mais craque, joga no Real Madrid. O Perisic jogou mais do que ele. Modric melhor da Copa. Pois é. Chegou a ser colocado inclusive como dispensável na Inter quando ele foi emprestado para o Bayern. E lá no Bayern ele jogou muita bola. Ganhou no campo a titularidade no time, mas acabou sendo sacado muito injustamente do time titular na final. E quiseram os deuses do futebol que justamente o substituto dele, o Kingsley Coman, fizesse o gol do título. Daí ele voltou para a Inter, né? O Bayern não exerceu a opção de compra, ficou mesmo a contragosto do técnico, foi titular com mérito, fazendo os gols da virada e do título da final da Copa Itália em 22. Tudo isso aos 34 anos, correndo igual um garoto, mas sem nem metade do reconhecimento que ele merecia. Então assim, muita mídia e pouca bola para o Sterling, pouca mídia e muita bola para o Perisic. Chegamos às duplas de ataque e aqui eu separei 2 argentinos e 2 brasileiros. Os argentinos eu não sei se há essa comparação, mas os brasileiros com certeza tem. Vamos começar com os hermanos e falar sobre Paulo Dybala. Eu costumo dizer que eu tenho azar quando eu paro para ver o Dybala jogar, porque todo mundo jura para mim que ele é um super craque, que tá sempre fazendo temporadas magníficas. Às vezes eu vejo notícias dele que ele arrebentou nos jogos, marcou 2, 3 gols, deu assistência, fez chover. Mas aí quando eu paro para ver ele jogar não é nada daquilo que me contaram. Então assim, me parece ser um caso clássico de um ponta de lança ou segundo atacante
que precisa muito de um contexto específico para render bem. Um time moldado para ele, preservado na fase defensiva. Mas, gente, ele surgiu tratado como o novo Messi, sabe? Sendo que eu não tenho nem certeza que ele vai ser titular da seleção argentina quando o Messi realmente se retirar de lá. É bom jogador, não chega a ser ruim não, mas também não é nada do que prometeu quando surgiu ou que quem ainda defende fala, beleza? Pelo menos na minha opinião. E aí o contraponto é o Lautaro Martínez. Um cara que desde o Racing, que eu consegui acompanhar muito porque estava no mesmo grupo da Libertadores que o Vasco em 2018, eu vejo jogando muita bola. Na Inter faz jogos incríveis, mas quando vai pra seleção e perde um gol, o mundo cai na cabeça do cara como se ele fosse o maior pereba do mundo. Primeiro que assim como o Dybala, ele é um segundo atacante, um cara que no clube sempre joga ao lado de um centroavante. Na Inter, ora foi o Lukaku, ora foi o Dzeko. E aí na seleção ele tem que ser o 9 que ele nunca foi. Segundo, quem tira o cara pra merda é porque não acompanha ele jogando. Um cara que tem uma regularidade muito maior do que o Dybala, por exemplo. Mas enquanto um é exaltado pelos poucos jogos bons, o outro é escrotizado pelos poucos jogos ruins. Então, na minha opinião, o Dybala é superestimado e o Lautaro é subvalorizado. E para finalizar, vamos falar de uma das maiores discussões de boteco que a gente já viu nos últimos tempos. Gabriel Jesus e Gabigol. Você já deve imaginar para que lado eu vou aqui. O Gabigol faz tudo o que faz pelo Flamengo, diante dos nossos olhos quase toda semana. Quase sempre na TV aberta, jogando no time de maior torcida do Brasil, metendo gol no time de todo mundo, decidindo clássicos, confrontos de mata-mata, final de campeonato. Então o que é natural? A gente pediu o Gabigol na seleção, certo? E nas vezes que ele foi lá, nunca entregou a mesma coisa que no Flamengo. Também tem um elemento tático aqui na discussão. Normalmente o Gabigol prefere jogar numa dupla de ataque, e sempre que ele foi convocado foi para jogar num trio, sendo que ele não é nem o ponta que joga aberto e longe do gol, e nem o 9 que joga preso e de costas pro gol, certo? Acho que até aqui a gente está concordando. Mas aí a gente vai pro Gabriel Jesus, um cara que jogando de 9 entrega muito, de ponta direita entrega muito, de ponta esquerda entrega muito, e faz isso jogando na Premier League. Fez jogando no City, faz jogando no Arsenal. Mas aí não é todo mundo que acompanha toda semana. Não é jogando por um time de grande apelo daqui. Mesmo que com apenas 19 anos ele tenha sido campeão e melhor jogador de um campeonato brasileiro com a camisa do Palmeiras. Muita gente esquece disso. Além disso, ele tem 68 gols marcados só na Premier League. Foi o vice-artilheiro da era Tite na seleção com 19 gols marcados e 13 assistências em 59 jogos, mas é cobrado porque não fez gol em Copa do Mundo, quando ele era camisa 9 da seleção em 2018. Lembrando que o Gabigol fez na Europa, em uma temporada inteira pela Inter, 10 jogos e 1 gol. E em meia temporada pelo Benfica, 5 jogos e 1 gol. Na seleção foram 18 jogos e 5 gols. Então o Gabriel Jesus foi testado e aprovado, jogando em mais posições e em um nível de jogo mais elevado do que o Gabigol. E também teve sucesso no pouco tempo que ele jogou no futebol brasileiro. Mas é subestimado porque não fez gol em Copa. E o Gabigol não conseguiu jogar na Europa. É um ídolo do Flamengo. Tem potencial aí para ser maior até do que o Zico no Flamengo. Tem gol pra cacete com a camisa do Flamengo. Mas não conseguiu se manter na seleção, porque precisa estar inserido num contexto de time que trabalha para ele como principal jogador, como é no Flamengo. E só conseguiu render muito bem e ser o grande artilheiro que é, num nível mais baixo, que é o que a gente tem na América do Sul. Ele foi muito bem no Santos também, né? Não só no Flamengo, a gente tem que lembrar. Mas é superestimado porque faz o que faz no Brasil, com mais gente vendo. E aí o Gabriel Jesus, que quando os olhos estão nele, né, numa Copa do Mundo, ele não fez gol. Mas ao longo da carreira dele, né, ele tem só 26 anos, mas jogando a maior parte da carreira na Premier League, sempre fez muito gol, e às vezes nem sempre como titular absoluto, e muita gente fecha os olhos para isso, ou não tem a oportunidade de ver, mas ignora esse fato, só para ressaltar que durante uma Copa, de 5 jogos que ele fez, ele não conseguiu marcar gol. Aí, gente, é subestimar muito o garoto. Então, com isso, a gente fecha nossas duas seleções, e que mal ou bem,
ficaram dois belos times, hein? Vamos repassar aqui as duas seleções. A dos subestimados: Keylor Navas no gol, Kyle Walker na lateral direita, Jerome Boateng e Pepe na zaga, Davi Alaba na lateral esquerda, Kimmich e Thiago Alcântara, os dois volantes, Bernardo Silva pela direita, Perisic pela esquerda e a dupla de ataque Lautaro Martinez e Gabriel Jesus. E a seleção dos superestimados: Ederson no gol, Reece James na lateral direita, Davi Luiz e Sérgio Ramos na zaga, Marcelo na lateral esquerda, Kroos e Pogba, os dois volantes, Coutinho pela direita e Sterling pela esquerda, Dybala e Gabriel Barbosa, o Gabigol, os dois atacantes. E agora, meu amigo, você pode discordar, sempre com educação nos comentários, embora eu acho que esse tema é um tema muito suscetível a vermos falta de educação quando a gente vê discordância. Então eu nem vou responder ninguém dessa vez, os argumentos para defender minhas opiniões estão aqui no vídeo. E agora é a vez de vocês opinarem nos comentários qual é a seleção de vocês, tanto de subestimados quanto de superestimados. Lembrando que é só de jogadores que ainda estão em atividade, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!